Meus irmãos, o tema da mensagem dessa noite é promessa aos fiéis, uma mensagem mais breve, uma vez que teremos a Santa Ceia, e a Santa Ceia por si só é uma pregação. A Santa Ceia apela mais para os nossos sentidos, e a palavra para os nossos ouvidos, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. De sorte que, mesmo em havendo Santa Ceia, é necessário a proclamação das Escrituras. O texto está no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Malaquias 3, de 13 a 18. A diferença entre o justo e o perverso. Malaquias 3, de 13 a 18. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Vamos curvar as nossas cabeças. Ó Deus, damos-te graças por Jesus Cristo, que ressurgiu dentre os mortos, Senhor das nossas vidas, cabeça da igreja, a quem servimos, em quem depositamos todas as nossas esperanças, e pedimos-te, ó Pai, que aceites este culto pela mediação do teu Filho perfeito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o texto fala sobre a diferença entre o justo e o perverso, e entre o que serve a Deus e o que não o serve. Deus, durante toda a história, teve um povo peculiar, pessoas separadas para a glória do seu nome, pessoas muitas vezes ignoradas, escarnecidas, mas Deus realmente ama este povo. Na lista dos heróis da fé, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, fala sobre aqueles dos quais o mundo não era digno. E essas pessoas que são de Deus, durante todo o percurso da história, tiveram nomes diferentes. Antes do dilúvio, eles eram chamados filhos de Deus, em contraposição aos filhos dos homens. E quando começou a haver essa mistura, houve uma decadência espiritual, e sabemos que foi uma das causas do dilúvio, como também nesse livro de Malaquias, que fala sobre a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Era uma época de crise, muito decadente, em que o culto havia sido profanado, também a vida familiar, e essas coisas realmente andam juntas. Sempre quando o culto é deteriorado, também a sociedade está deteriorada. Mas antes do dilúvio, as pessoas que eram de Deus eram chamados filhos de Deus. Depois de Abraão, nós encontramos Deus tratando com os hebreus. Depois de Cristo, são os nazarenos. E, posteriormente,
chamados cristãos. Lá na cidade de Antioquia, da Síria, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Mas Deus conhece por um só nome, desde o princípio até o fim, aqueles que são seus, são chamados fiéis. E qual o significado da palavra fiel? Naturalmente, a origem, a base da fidelidade é a fé. E nós encontramos nas Escrituras o seguinte: de sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o fiel é aquele que tem fé, mas não somente a fé no sentido de crer na existência de Deus. Eu penso que mesmo o ateu, e alguns até se dizem ateus, não tanto por convicção, mas porque estava realmente em moda, mas existem ateus sinceros também. Eu creio que lá no fundo eles duvidam às vezes da sua falta de fé. Porque, na verdade, é mais fácil crer na existência de Deus que negar a existência de Deus. Tanto olhando para o macrocosmos quanto para o microcosmo, a natureza que nos envolve, e isso realmente leva-nos à crença na existência de um Deus. Mas há muitos que creem, que sabem que Deus existe, mas também não é suficiente apenas esse conhecimento da existência de Deus. Eu creio que Tomé, ele não tinha dúvida nenhuma a respeito de Jesus Cristo, mas ele foi chamado de incrédulo, porque para ele, que tinha visto tantos milagres, ele falou: não, é possível, ele transformou água em vinhos e fez tantas coisas, mas ele mesmo ressuscitar dos mortos, isso era muito para Tomé. Então, não basta apenas a pessoa ter fé, mas é um dos requisitos necessários para a fidelidade, para que a pessoa seja de Deus. Ele crer, não ter nenhuma dúvida da existência de Deus. Há uns que têm uma crença vaga. Na prática, eles são ateus também, porque eles vivem como se Deus não existisse. Eles não passaram por uma experiência com Deus. Eles não são habitação do Espírito de Deus. Eles têm apenas algo no seu intelecto. Agora, o importante também na vida do fiel não é somente que ele creia que Deus existe, mas que ele mereça a confiança do Senhor. Quando uma pessoa é fiel, ela se consagra para fazer a vontade de Deus e pensa como o apóstolo Paulo diz: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Deus pôde perceber em Paulo, que era alguém que podia se confiar nesse sentido, de que ele poderia levar à frente o seu trabalho. E é claro que nós gostamos sempre de exaltar a fidelidade de Deus. Senhor, Tu és fiel, e nós não temos nenhuma dúvida disso, mas até que ponto eu sou um fiel? Até que ponto eu tenho a minha fidelidade para com Deus? E Paulo se empenhou para não defraudar essa confiança que foi depositada dele. Eu sou grato para com aquele que me considerou fiel, designando-me para o ministério. É claro que esse é um caminho a ser perseguido, como nós pregamos no último culto, quando também o apóstolo Paulo disse: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo de Jesus. E todos nós desejamos conhecer a opinião. O que será que Deus pensa a meu respeito? Se somos fiéis, não faltará um reconhecimento. Nós vamos ver nesse texto que Deus aprecia e reconhece a fidelidade da nossa parte. Meus irmãos, como alguém lembrou, estou completando 20 anos à frente dessa igreja, e é uma igreja de pessoas fiéis. Nós podemos testemunhar isso.
talvez alguns não sobressaiam tanto, mas tem sido marcado por uma vida de fidelidade. E Deus não considera fiéis somente aqueles que se destacam muito em algumas atividades, mas aqueles que são fiéis no cotidiano, na vida comum. Na parábola das minas ele disse: respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque fosse fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Então, não somente nos grandes atos, mas no dia a dia. E fiel é aquele que é fiel até a morte. Esse texto, fiel até a morte, é porque lá no livro do Apocalipse, relata as perseguições, o martírio, e a pessoa tinha que ser fiel até o ponto de morrer por Cristo, mas pode ser interpretado também a pessoa ser fiel até o dia da sua morte. Me lembro aqui até com saudades do reverendo Davi Azevedo, pastor dessa igreja, no passado, saudosa memória, que quando fazia a profissão de fé, eu prestava bem atenção quando ele dizia, cumprimentava cada membro novo, dizendo: ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Então, a fidelidade é até o final, e Deus, que conhece todas as coisas, Ele não considera fiel aquele que apenas correu uma parte do caminho, mas aquele que foi fiel até o fim. E por isso a Bíblia diz lá em Apocalipse: bem-aventurados os mortos que desde agora, não no futuro, desde agora, morrem no Senhor, porque foram fiéis. O profeta Ezequiel, ele diz o seguinte: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis: o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Então, a pessoa que foi justo durante tanto tempo, não no sentido de justificado pela fé, mas ele viveu uma vida de integridade, de fidelidade. Mas ele se desviou, então não se fará memória daquelas coisas que se fizeram antes. A pessoa: mas ele foi tão bom. É por isso que a pessoa fala: esqueceu tudo que foi feito antes, porque aquilo marca, porque a pessoa deixou de ser fiel a Deus, e isso não se fará memória, e ele vai morrer na sua iniquidade. Então a fidelidade é aquele que tem fé em Deus, mas também ao mesmo tempo que Deus pede dele fidelidade, e que ele vai andar no caminho do Senhor todos os dias da sua vida. E Deus conhece os fiéis. Aparentemente, os fiéis não têm nenhuma vantagem sobre os demais. Malaquias mesmo está dizendo aí, que vós dizeis: inútil é servir a Deus, que aproveitou termos guardado os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem iniquidade e prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Essa é uma tentação do justo diante do mundo decadente, ter inveja do ímpio, do perverso. Então ele está dizendo: foi inútil. E que serviu? Eu mesmo e muitos irmãos foram contestados, aí: olha, isso não podia acontecer com vocês, vocês têm levado a vida assim, porque realmente, aparentemente não há nenhuma vantagem aos olhos dos injustos, E Deus falou para ele: olha, as vossas palavras foram perversas, foram duras, quando vocês disseram que é inútil servir ao Senhor. Há pessoas que não gostam de servir ao Senhor, até zombam daqueles que servem ao Senhor. Eu fico admirado de ver pessoas aqui, anos a fio, trabalhando em determinados setores da igreja, E é claro que essa apreciação deve vir de Deus, mas é notório realmente quando a pessoa se coloca, e como alguns
ter uma ideia equivocada, mas que isso, né? Você precisa dar um tempo, não precisa tanto, para que isso, para que você vai de manhã, vai à noite, faz isso, faz aquilo, às vezes os próprios familiares que não são evangélicos, e às vezes até evangélicos, né? É que quando Deus lança a rede pega peixes bons e peixes ruins. Então, quando está falando aqui, está falando para todos, só que alguns estavam no povo de Deus, mas apenas estavam, mas eles não eram. E por isso eles tinham esse pensamento, falaram, não adianta servir a Deus, não adianta, é inútil, porque é melhor a pessoa viver bem, olha lá, você está vivendo bem, né? E você está aí, está tendo desgaste, está tendo problemas, que dificuldades você está enfrentando, né? E eles dizem assim, olha, nós estamos reputando por felizes os soberbos, eles prosperam, eles tentam, eles se erguem, se voltam contra Deus e ainda escapam. Meus irmãos, essa é a opinião do mundo, né? Mas aconteceu um fato interessante. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Aqueles que temiam o Senhor se aproximaram diante dessas conversas e começaram a se encorajar uns aos outros, né? E o Senhor atentava e ouvia. A verdade é que Deus se importa tanto com aqueles que o servem, ao ponto de ouvir. Ele ouve o que nós falamos. Ananias e Safira lá em casa conversaram, acho que até riram da igreja, né? Mas o Espírito Santo estava atento a isso. Aqui essas pessoas estavam falando aí, olha, não sirva a Deus, né? Não vale a pena. Nós temos andado como de luto, isso é, nós temos andado entristecido, porque para muitos é algo aborrecido, é triste servir a Deus. Ele gosta de outras coisas aí fora, que às vezes nem são pecados, mas são um peso e são um estorvo, e uma perda de tempo. Mas ele não gosta de estar como nós estamos aqui debaixo da palavra de Deus, participando da Santa Ceia, na oração. Então, eles começaram a falar isso, e Deus ouviu, e ouviu não só os que falavam mal, que não era bom servir a Deus, quanto aqueles que se juntaram, os fiéis, e dizia assim, o Senhor atentava e havia um memorial escrito diante dele. Não que Deus precisa de um livro para colocar a memória, mas é porque fica gravado, para dizer isso para nós, que Deus não se esquece, diz que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome, porque as pessoas estão muito esquecediças hoje, lembram de tudo, menos do nome do Senhor. O nome quer dizer o ser de Deus. Quando nós sabemos que é Deus, e o que falta à igreja hoje, é essa consciência de saber realmente quem é Deus. Às vezes a pessoa pode estar cantando e tantas coisas, mas não tem essa consciência do ser de Deus. E havia o que? Uma promessa para eles, diz assim, então eles serão para mim particular tesouro naquele dia. Um tesouro para Deus. Nós não temos o alcance dessa palavra. Nós temos a proteção divina. A primeira promessa que Deus faz é da proteção. Ele diz o seguinte versículo: amai ao Senhor, vós todos os seus santos, o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Ele retribui amplamente ao soberbo. Agora, amai ao Senhor. E essa proteção nós vemos no caso de Jó. Alguém pode até pensar o contrário, né? Mas Satanás soube disso. Ele disse assim, acaso não cercasse com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoasse e os seus bens se multiplicaram na terra? Acaso não cercasse com sebe a ele, a casa e a tudo quanto tem? Era verdade. Jó era um homem abençoado e protegido por Deus. E Satanás tinha consciência de que ele não poderia adentrar nos bens e na vida de Jó sem a permissão de Deus. Eu creio que às vezes Deus abre a porta, e por isso os ímpios estranham, falam, nossa, não podia, uma pessoa não podia ter acontecido isso com você.
Como que não podia acontecer com qualquer um de nós, né, que conhecemos a palavra de Deus? E por isso é preciso, para combater o que existe hoje de errado aí pela televisão, nessas coisas, a simples estudo da Escritura seria suficiente para banir todas essas heresias. É que as pessoas não estão indo às Escrituras, as pessoas estão indo atrás apenas dos seus interesses, e dizendo, não vale a pena servir a Deus, só vale quando Ele te retribuir materialmente. E nós não podemos imaginar o dano que Satanás faria, se ele pudesse fazer tudo o que quisesse. Jesus disse a Pedro, eu orei por ti, porque Satanás queria te peneirar, né? É como sacudir o café, né, na peneira, né? Mas eu orei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Satanás tocou até onde Deus permitiu, mas não tocou na fé, na confiança, e a integridade, a fidelidade de Jó. Ele era, na verdade, um homem abençoado, foi materialmente, espiritualmente, sempre, e na recuperação dos seus bens. E também o texto nos fala sobre o nosso adversário. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. O leão, ele é ameaçador, né? Mas Deus pode guardar como guardou Daniel nas covas dos leões. Então existe uma proteção para aqueles que são de Deus, e Satanás não irá nem um milímetro além daquele que Deus permitir, e Deus haverá de usar, se for necessário, essas coisas para o bem daqueles. Outra coisa é o reconhecimento, né? O reconhecimento da parte de Deus. Esse reconhecimento nós temos que dar às pessoas enquanto vivas, as pessoas que nos ajudaram na nossa caminhada. Nós somos devedores a muitas pessoas, né? Enquanto temos oportunidade, E Deus reconhece aqueles que estavam falando que valia sim servir a Deus, né? Eles serão para mim em particular, naquele dia preparei o Senhor dos exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. O salmista diz, como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o amam. Então, esse reconhecimento, ele vem da parte de Deus, e esse é o melhor reconhecimento, servo bom e fiel. E há uma diferença, então, né, que agora não se vê. Até parece que os ímpios estão numa melhor, né? As pessoas estão muito acomodadas, estão muito tranquilas, mas haverá essa diferença. O Filho de Deus entrará no gozo do Senhor. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Será uma acolhida para aquele que parte com Cristo, ou para quando Cristo vier na sua glória, para aqueles que porventura estejam vivos. Não será uma acolhida simplesmente por um compromisso, algo frio. Pedro nos exorta a diligenciarmos por esse fato. À medida que os anos passam, nós temos que ser mais zelosos nesse sentido. O apóstolo São Pedro nos diz, na sua segunda epístola, o seguinte: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Há pessoas que vão ficando cada vez mais relaxados, mas Pedro diz assim, não, cada vez mais diligente, cada vez mais, confirmar a vossa vocação e eleição. Não há eleição sem que haja também a evidência externa, né, dessa vocação, dessa eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçará em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então,
é preciso que nós confirmemos a nossa vocação e a nossa eleição, para que nós recebamos realmente, não só pensemos que somos fiéis, por quê? Não só porque nós temos fé, mas porque Deus também espera a fidelidade da nossa parte, não é? E Ele promete a segurança que nós precisamos, promete o gozo, entra no gozo do teu Senhor, e maiores possibilidades. Fosse fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. E o gozo da sua presença acima de tudo. Gostaria de avançar mais, mas eu creio que esse versículo, ele nos fala realmente dessa recompensa. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com Ele. Então não é uma vitória só do Cristo, mas também dos eleitos, dos fiéis, que se acham com Ele. Nós somos chamados para sermos fiéis. Então, eles serão um particular tesouro naquele dia que preparei. Hoje, as pessoas pensam na fidelidade de Deus, mas não na sua fidelidade para com Deus. Diz o Senhor dos Exércitos: poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa diferença tem que ser começada desde agora, né? A nossa fidelidade. Mas em termos de galardão, vai ser um dia glorioso, vai ficar muito nítido. Aqueles que aparentavam, né, serem tanto nesse mundo, ou que estavam tão acomodados, não serão nada. Mas Deus vai poupar aquele dia terrível da ira de Deus. Vai poupar os seus como um pai poupa seu filho que o serve, um filho querido. Eles serão para mim um tesouro. Então aquelas pessoas que eram fiéis, eles se juntavam para conversar sobre isso. E nós precisamos aprender a conversar sobre isso, porque nós estamos num tempo de decadência. Deixa aqueles que estão falando, não vale a pena, vamos viver a nossa vida, vamos ser mais light, né? E aqueles que realmente querem servir a Deus, falam, nós vamos servir, como Pedro diz, com diligência cada vez maior. E vai ficar estabelecida uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Embora seja efeito psicológico, mas se servir para alguma coisa, o Espírito pode usar isso. Essa mudança de ano seja um estímulo para que nós sejamos mais servos do que consumidores da fé. Que Deus nos abençoe.